Vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre os grupos de seres vivos. Então vamos dar início aí falando um pouquinho dos cientistas que vão agrupar os seres vivos com base em algumas semelhanças no corpo, tá? Ou seja, nas semelhanças de algumas características. Então, com relação ao corpo, ao funcionamento e no desenvolvimento desse organismo, no modo de reprodução, e pelas semelhanças que eles possuem dentro do seu material genético, ou seja, pelos genes. Vocês vão ver também que a classificação biológica ela vai procurar então agrupar os organismos, né, que descendam aí de um mesmo grupo de ancestrais por meio aí de um processo que nós conhecemos como evolução, tá? Então vejam só, os seres vivos eles podem então ser divididos em reinos, e aí eu vou entrar com esse detalhe aqui, em reinos. Os reinos podem ser divididos aí, então, em grupos menores, chamados de filos. Esses filos, por sua vez, também podem ser subdivididos em classes. Tá? As classes podem ser subdivididas em ordens. As ordens podem ser subdivididas em famílias. As famílias podem ser subdivididas em gêneros. E os gêneros podem ser subdivididos aí em espécies. Como que mostra aqui, ó, esta imagem para vocês, aonde eu parto do reino, que é um maior circunferência, aonde vai englobar um grupo específico de seres vivos, por exemplo, podemos falar do reino animal, podemos falar do reino das plantas, né, do reino plantae, dos fungos, né, das bactérias, monera, na verdade, e dos protozoários. Então vejam bem, o reino ele é o maior, e conforme a gente vai caracterizando ou especificando uma característica, ele vai passando para filo, para classe, para ordem, para família, para gênero e para espécie. Tá? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esta palavra aqui, ó, reficofage, tá? Re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, se eu consigo memorizar essa palavra, reficofage, eu consigo então saber a sequência certinha aí dessa classificação, perfeito? Dando continuidade, então, né? O reino dos animais, por exemplo, está dividido em vários filos, e no filo dos cordados, nós vamos encontrar então outros animais que apresentam o que a gente chama de coluna vertebral. Aí neste grupo vão estar então incluídos, né, os seres humanos, os sapos, né, esses anfíbios aí que aparecem, na verdade, aqui nós temos representantes de anfíbios, assim como outros animais, tá? Então, cada filo, por sua vez, pode ser subdividido em grupos menores, que daí vão ser chamados de classes. E então, se a gente usar como exemplo o filo dos cordados, inclui entre outras, né, a classe daí das aves e a classe dos mamíferos. E aí as classes são divididas em ordens, e na classe dos mamíferos, por exemplo, nós vamos ter a ordem dos carnívoros, e aí nós vamos poder citar dentro desses representantes as onças, os gatos, lobos, cães, leões, e a ordem dos primatas, que aí nós podemos mencionar também os gorilas, os chimpanzés, o ser humano e assim por diante, tá? Cada ordem ela vai ser dividida em família, e a ordem dos carnívoros, por exemplo, vai englobar então várias famílias, como a dos canídeos e a família dos felídeos, tá? Que são famílias respectivamente dos lobos e dos cães e das onças e dos gatos, ok? Uma família então ela é composta de gênero, então na família dos felídeos estão o gato doméstico e o gato selvagem europeu, que a gente chama, né? Que pertence então ao gênero Felis, enquanto que o leão e a onça, né, pintada, que nós temos aqui na região do Pantanal, fazem parte do gênero Panthera, tá? Cada gênero pode se reunir em várias espécies, então no gênero Panthera onca, que é este primeiro aqui que aparece para vocês, tá? O Panthera onca, na verdade é o nome científico da onça pintada. O Panthera leo é o nome científico do leão,
e a Panthera tigris é o nome científico do tigre, tá? Então, o tema que nós trabalhamos hoje foi esse. Fico por aqui, né, e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.